enfermeira e busca uma mudança na sua carreira? Vem comigo que eu te ensino como validar o seu diploma aqui na Irlanda. Antes de começar, gente, eu acho necessário me apresentar para vocês. Meu nome é Renata, eu sou enfermeira formada pela UFSC no Brasil e assim como muitos enfermeiros, eu buscava mudar a minha carreira, expandir os meus horizontes e principalmente eu tinha um sonho de atuar fora do Brasil. Em 2017, eu vim para a Irlanda como intercambista de cursos de inglês. E no final do ano de 2020 eu consegui validar o meu diploma e atualmente eu pratico em um hospital público aqui em Dublin, capital da Irlanda. Quando a gente pensa em validar o nosso diploma em outro país, vem milhares de perguntas na nossa cabeça e principalmente vem aquela dúvida de que se é possível. E sim, gente, é possível. Diferente de ser fácil, porque nenhum processo de validação em nenhum país vai ser fácil. Mas sim, é possível e eu vou te mostrar como que faz passo a passo. Antes de começar, gente, eu quero pedir para vocês se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo e me seguir também lá no Instagram, que lá eu também trago vários conteúdos sobre enfermagem na Irlanda, sobre a minha vida na Irlanda, intercâmbio e também sobre o meu dia a dia como enfermeira em um hospital público. Então ativa o sininho, se inscreve e me segue lá no Instagram também. Para você, enfermeiro, que pensa em validar o seu diploma aqui na Irlanda e atuar como enfermeiro, existem 4 requisitos básicos que você tem que ter antes de aplicar para a validação do seu diploma. O primeiro de tudo e mais importante é, você precisa ter uma graduação superior em enfermagem. Infelizmente, diploma de técnico de enfermagem não existe validação aqui na Irlanda, porque não existe a profissão técnico de enfermagem. Então, para validar o seu diploma na Irlanda, você precisa ter uma graduação de ensino superior em enfermagem. O segundo ponto, gente, é que você precisa ter o seu COREN ativo e não estar passando por nenhum processo ético em seu nome quando você for aplicar para a validação do seu diploma. O terceiro, gente, você precisa ter experiência profissional se você se formou há mais de 5 anos a partir da data do seu início de validação e você precisa comprovar no mínimo 12 meses de experiência profissional nos últimos 5 anos. Caso você tenha se formado há menos de 5 anos a partir da data de início da sua aplicação, você não precisa comprovar a experiência profissional. E o último requisito, mas não menos importante, é comprovar a proficiência em inglês. Claro, vocês estão vindo para um país que a língua oficial é o inglês. Por isso, o NMBI, que é o Conselho de Enfermagem Irlandês, ele pede para todos os enfermeiros internacionais comprovar uma média na prova ou IELTS acadêmico ou a prova OET para você, então, se registrar como enfermeiro aqui na Irlanda. O processo de validação de enfermeiros aqui na Irlanda teve algumas mudanças desde setembro de 2020. Antes dessa data, o processo era feito todo via correio. Desde setembro do ano passado, o processo agora é feito via online. Então, você tem um sistema, um portal online, que é o MyNMBI, e é nele que você vai fazer todo o processo de equivalência do seu diploma. É onde você vai anexar todos os documentos necessários. O que, para mim, foi, assim, uma evolução muito grande, porque, né, ter que esperar correios e ficar torcendo para os seus documentos não serem perdidos nesse meio caminho era uma luta e tanto. Então, assim, o processo facilitou muito desde que eles implementaram o MyNMBI. Então, o primeiro passo para você que se enquadra nos 4 requisitos básicos é fazer o seu registro no site MyNMBI. O processo de validação é dividido em 2 fases. A primeira fase é a equivalência do seu diploma. No site MyNMBI você vai anexar todos os documentos que o conselho te pedir. E esses documentos, gente, eu vou falar mais a fundo no nosso segundo vídeo. Após a análise desses documentos, o NMBI, em 90% dos casos de enfermeiros internacionais, ele pede alguma medida compensatória. Por quê? A nossa carga horária do Brasil é um pouquinho diferente da carga horária irlandesa. E por esse motivo, eles pedem uma medida compensatória, que pode ser ou estágio em um hospital público aqui da Irlanda, ou então a prova teórico-prática. Vai da sua escolha qual dos dois você quer fazer. Então, após a aprovação em um dos dois, a gente passa para a segunda fase, que é em si a fase do registro, que é onde você vai pagar a taxa de inscrição no Conselho de Enfermagem irlandês e então comprovar a sua proficiência em inglês.
E essa, gente, é uma das grandes mudanças entre o processo antigo e o processo novo. Porque no processo antigo, o primeiro passo era comprovar o inglês. Sem a prova do inglês, você não conseguia dar entrada no seu processo. Agora não. Primeiramente, você vai fazer a equivalência do seu diploma e depois, quando você for se registrar, quando você vai comprovar o seu inglês. Muita gente me pergunta por que eu escolhi a Irlanda, por que eu não fui para os Estados Unidos, para o Canadá ou para a Inglaterra. E eu realmente não sei responder a pergunta para vocês, gente. Eu acho que foi algo que simplesmente aconteceu e que a Irlanda me escolheu. Eu vim para a Irlanda realmente porque era um pacote de intercâmbio mais barato, que estava mais que eu tinha mais condição de pagar na época, e também porque eu achava que o processo era menos complicado. E como eu falei no início, nenhum processo é fácil, todos os processos vão ter os seus obstáculos, mas eu achei que aqui na Irlanda o processo ele é um pouquinho menos complicado do que se comparado a outros países, por exemplo. Apesar da prática do enfermeiro do Brasil e da Irlanda ser um pouquinho diferente, e isso eu contei lá no meu Instagram, se você tiver curiosidade, vai lá no meu Instagram e me segue, eu ainda acredito que passar pelo processo de validação foi muito compensatório para mim. Eu acho que nós enfermeiros aqui na Irlanda nós somos muito mais valorizados do que infelizmente nós somos no Brasil, e o poder de compra que a gente tem com o nosso salário, e eu não estou falando de valores, né, porque se você for fazer o elas por elas vai dar no mesmo, mas o poder de compra que nós temos aqui na Irlanda nos oferece uma vida muito mais confortável. E era isso que eu estava buscando quando eu estava no Brasil. Eu queria ter mais valorização na minha profissão e eu queria também poder fazer as coisas que eu queria com o salário que eu tinha. E no Brasil não conseguia, porque infelizmente a gente sabe que no Brasil as coisas são um pouquinho mais caras. Então esses foram os motivos pelos quais eu quis atuar fora do Brasil. E eu acredito também que seja o desejo de outros enfermeiros também. Agora que você sabe como funciona o processo de validação de forma básica, antes de você dar início à sua aplicação, eu tô aqui para dizer para vocês que esse processo não vai ser fácil. Pelo contrário, ele vai ser muito difícil, ele vai demandar muito tempo do seu dia, vai demandar esforço físico e mental, mas eu tô aqui para dizer para vocês que é possível sim, e que se eu conseguir, você que está aí do outro lado, que se você tem esse sonho, você também pode conseguir. É por isso que eu abri esse canal, é por isso que eu tenho um trabalho no meu Instagram para ajudar enfermeiros brasileiros que tenham o mesmo sonho que um dia eu tive, uma nova perspectiva de carreira e uma mudança de vida. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com todos os enfermeiros que você conhece, compartilha com todos os seus amigos, me segue lá no Instagram, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. E lembre-se que eu tô aqui para ajudar vocês e a gente se vê no próximo vídeo.